Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzi-lo ao nada a soma das iniquidades, e reduzir ao nada a soma das iniquidades e perversidades terrenas? É chegada a hora em que deveis sacrificar, a favor da sua divulgação, hábitos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Há quase 2000 anos, Jesus asseverou: vós sois deuses. Terá o homem moderno compreendido o sentido profundo dessas palavras que ecoam despercebidas? Ocultando revelações que somente o tempo elucidaria, lançou sementes que iria germinar na alma humana pelas asas da razão e da moral, as quais lentamente vêm se desenvolvendo nas criaturas. E o estudante interessado nestes conhecimentos deve buscar em todas as fontes algo que possa fornecer-lhe o que ele desconhece. Cada divisão espiritualista está no prisma da verdade, sendo que um grupo sempre difere do outro no tocante à exposição das suas experiências. Mas todos são úteis para os que se vinculam pela sintonia e se amarram pelas necessidades iguais. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos. E hoje, no quadro Livres Pensadores, teremos a honra de receber, daqui a pouco, o nosso irmão Norberto Peixoto, para falar das belezas e das riquezas da nossa amada escola chamada Umbanda. Ele que é escritor, médium, praticante de yoga e de meditação, eterno aprendiz, ele encontra no serviço que a Umbanda propicia ao ser humano oportunidade de comunhão divina. Todos nós estamos numa mesma nau, diz ele. Essências iguais no oceano da diversidade de formas manifestadas, rumando à unidade da consciência cósmica. Axé, Saravá, Namastê. A nossa gratidão a você, internauta, telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, as nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita de Santa Catarina e o canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais. As Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol, Alvorada Veículos, todas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e em Marabá, no Pará, Hotel Del Príncipe, e em São Luís do Maranhão, Pousada Colonial. Sejam muito bem-vindos e vamos receber com muito carinho, com muito amor, o nosso irmão Norberto Peixoto. Seja bem-vindo, muito bem-vindo, amigo, alma de muitas e muitas décadas e milênios de aprendizados em comum.
Obrigado, Sebastião, pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês, falando de consciência dentro de uma proposta assim mais universalista. Isso sempre nos motiva. E nesse momento é importante, haja visto tudo que a gente está passando, né, que se impõe um isolamento social, que a gente se utilize dessas oportunidades que nos aproximam, mesmo nós estando à distância. Então, eu estou à disposição aí para dialogar com você e com os demais internautas. Então vamos deixar você bem à vontade no início para você expor as ideias sínteses que você trouxe para nós, porque para falar de Umbanda a gente começa nessa encarnação e não sabe quando termina, porque é a base estrutural do universalismo crístico. O que nós chamamos de espiritismo é a síntese do ensino universal dos espíritos. Não importa se são caboclos, se são índios, se são o que for na escala evolutiva dos seres. Então nós recebemos todos como os trabalhadores do Cristo que são e trabalhando junto para a mesma causa. Fique à vontade, o programa é teu. Bom, a proposta do tema central, as belezas e riquezas da Umbanda. Então eu fiz aqui anotei algumas ideias para dividir com todos, né? Para depois a gente dialogar mais de perto com o Sebastião e com aqueles que vão fazer pergunta também. É importante fazer um breve histórico da Umbanda. A Umbanda surge, ela é anunciada em 1908 pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. 1908, século passado, né, num centro espírita em Niterói, Rio de Janeiro. Durante uma sessão espírita, o Zélio Fernandino de Moraes tinha sido levado para essa sessão espírita, era uma sessão de cura, e ele manifesta o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, ou já estava sentado na mesa, eu não tenho certeza agora, mas ele pede para ele falar, para ele se manifestar naquele encontro. E não é permitido, o doutrinador trata ele como um obsessor, né, que não era permitido, que não se podia manifestar ali, chamou a atenção dos trejeitos do caboclo, que não estaria de acordo com a disciplina. O caboclo manifestado em Zélio de Moraes levanta, vai até o quintal, pega uma flor e ele coloca na mesa e diz que está faltando uma flor nessa mesa. E ele anuncia que 3 dias depois, em Neves, ele estaria, né, começando um culto que daria oportunidade a todos os caboclos, pretos velhos e todos que não estavam podendo se manifestar naquele espaço. E o doutrinador, que era vidente também, perguntou quem era ele, e ele se mostrou como Frei Malagrida, né, que esteve ligado com a Inquisição, esteve no Brasil. E, de fato, dias após, ele começa a usar o nome de um início, me parece, foi Alabanda, depois que se tornou Umbanda, e ali já houve várias curas, né, e paralíticos levantaram, e também outras entidades vieram se manifestar junto com o Zélio. Mas o histórico principal desse advento é que, primeiro, houve uma cisão. Inicialmente houve uma cisão, né? Naquele espaço não foi possível a manifestação de espíritos dentro da forma, do nome, digamos, dentro de uma ortodoxia, né, vigente, que não era permitido. Então o caboclo, naquele momento na sessão, houve uma cisão, porque o caboclo provocou essa situação para, num segundo momento, ele permitir a inclusão dessas formas de apresentação espirituais, né, que na época era caboclo e preto velho. Então, de uma ruptura inicial, não necessariamente com a doutrina espírita, mas com aquele espaço, com aquele local, naquele momento,
houve uma ruptura para mais adiante haver uma inclusão e uma comunhão com essas formas de representação dos espíritos, né? E na primeira sessão inédita já houveram várias curas de fenômenos físicos, enfim. Mas o fato, o registro é que não houve espaço naquele momento, né? Não foi possível uma universalização, vamos dizer assim, do espiritismo dentro do contexto de época, com essas formas de apresentação mais afins com o karma coletivo do Brasil. Então, quis fazer esse registro histórico do surgimento da Umbanda, o ícone fundante que anunciou a Umbanda do Caboclo dentro do contexto histórico, dentro do centro espírita. A minha memória da Umbanda, ela me remete a 7 anos de idade, batizado na Cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Então, isso para mim tem uma beleza assim inenarrável, né? Todos vestidos de branco, junto àquela natureza toda, o movimento do ritual, muito junto à natureza. Então, isso me marca na minha memória, essa beleza, esse registro. Há um aspecto da Umbanda exterior. A Umbanda é bonita na sua parte exterior, assim, ritual, né? Todo movimento, cheiro, som, cantos. Ela é muito bonita, essa parte, muito rica. E o objetivo dessa parte externa, ela é preencher os sentidos. Ou seja, a consciência comum, vamos dizer assim, gente, ainda ela está humana, né? O corpo mental ainda está muito fixo aos sentidos. Então, a Umbanda ela chega a essas pessoas mais simples, que ainda não conseguem formular pensamentos abstratos mais profundos e mais elaborados, por vezes até semi-analfabetos, né? Pessoas muito simples. Né? A Umbanda chega levando a mensagem espiritual do espiritismo, uma mensagem de religião também a essas pessoas mais simples. Eu vejo que tem uma riqueza nesse aspecto, né? Essa pluralidade, diversidade no aspecto externo que abarca todos, e notadamente os mais simples, ela é muito rica nessa pluralidade. E essa parte externa, eu digo ritual, que em alguns locais preponderante é a parte externa, não existe assim, um estudo ainda, infelizmente, tem umbandas que são mais práticas, mais empíricas, não tem esforço na parte esotérica interna, que procuram mais elaborar bem o ritual externo, né? Mas tem uma função. Essa parte externa, ela é rica no sentido que eu vejo que é o pescador de almas, né? O anzol está com a isca sempre ali, né? Dentro do oceano de almas, né? Então, chega até o simples de coração, né? E por vezes esse chegar até o simples é suprir carências sociais, carências de saúde, né? Então, esse apelo mais popular externo da Umbanda, ela por vezes ele inicia a espiritualidade do indivíduo num momento de aflição. Ele vai buscar auxílio, por vezes na saúde, por vezes precisa ter o que comer em casa, está em aflição. E a Umbanda gosta, por vezes, mais ligada a aspectos materiais da nossa existência. E esse material que eu digo, às vezes, é uma palavra amiga, um consolo, uma orientação, né, que você trabalha melhor a sua emoção. Então, essa é a parte da riqueza, eu vejo externa, elaborações rituais que abarca todas as almas, um pescador de almas, indistintamente, e num primeiro momento dando respostas, às vezes até aos seus anseios materiais, como está lá no Bhagavad Gita,
aquele diálogo imortal de Cristo, né, e a voz de Deus. Tem um capítulo que fala que Krishna, ou Deus, atende os anseios dos seus devotos, todas as esferas de consciência, né? E ele classifica essas esferas de consciência, que eu vou entrar agora aqui, que não caberia no nosso encontro. Então, a Bíblia do hinduísmo, que é a referência no Oriente, dá essa possibilidade de Deus responder a todos os devotos, mesmo em questões para aquele que é mais espiritualizado, que considera uma questão menor, como por exemplo, o atendimento de saúde, a busca de um emprego, a resolução de embaraço, de um problema, né, da nossa vida humana material. Mas tem um aspecto que é o aspecto interno. Este eu considero mais rico, o aspecto interno ou esotérico. Eu começaria dizendo assim, pensando, qual é a consciência que a Umbanda desenvolve? Porque a finalidade da Umbanda, ela não é somente a parte externa, ou atender o nosso imediatismo de manutenção ou de resolução de problemas existenciais ou de aflições humanas, até de saúde. Qual é a consciência que a Umbanda contribui para desenvolver na humanidade, aqueles que entram em contato com a Umbanda? Então, um primeiro aspecto que eu acho muito rico é a pluralidade a respeito das diferenças. Nós aprendemos na Umbanda, desde o primeiro contato, que muitos são os nomes e formas de Deus. E você escolhe. Não existe uma imposição. Há um respeito incondicional à crença, à fé individual de cada um nesse aspecto, da sua relação com Deus, ou com deidades, ou com o sagrado, ou com o espiritual. Então, há muitos nomes e formas. Então, um respeito incondicional às diferenças, a pluralidade de consciências, a compreensão do espiritual na sua relação com Deus, né? Liberdade de pensamento, todos são bem-vindos na Umbanda. Então, não vemos dentro da Umbanda casos de misoginia, preconceito da mulher. A mulher pode ser sacerdote, ela pode oficiar ritos, tudo que o homem faz. A mulher faz também dentro da Umbanda. Temos registros de homofobia, de qualquer preconceito racial, econômico, religioso. Tanto é que a roupa branca nos iguala, desde o engenheiro, o empresário, o alto funcionário público, até a faxineira, o operário, o auxiliar, o empregado, todos se igualam vestindo a roupa branca dentro da Umbanda, né? Então, eu acho isso muito rico, esse aspecto muito belo, essa igualdade, essa pluralidade, esse respeito às diferenças, né? A possibilidade de aprendizado com outras esferas de consciência. O Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele disse, né, ensinaremos os que sabem menos e aprenderemos os que sabem mais. E todos, em nome do Pai, estaremos unidos. Ou seja, essa possibilidade desse intercâmbio com outras esferas de consciência, aí entraria a questão da mediunidade também, ela é muito rica neste aprendizado. Porque por trás de uma figura, de um arquétipo, de um ancião, de um pai velho, já com idade adiantada, que simboliza sabedoria, existe ali uma consciência multimilenar, por vezes muito antiga, que já passou por várias tradições ao longo das suas estadas terrenas, ao longo do seu processo evolutivo, por vezes até em outros planetas, outros orbes, isso é comum. E ele traz aquele arquétipo de humildade, de sabedoria, ele vai transmitindo uma consciência para os devotos, para os adeptos, os médiuns, e assim as outras formas de apresentação, de acordo, umas mais, outras menos. Esse aprendizado é muito rico. Uma vez eu vi um yogi,
vezes se liga muito assim às formas de apresentação do Oriente, porque, puxa, é legal, né? Um mestre espiritual, um Swami, um yogi adiantado. E uma vez se apresentou para mim um yogi oriental, um Swami, e ele vai se transfigurando e se transforma num pai velho, num preto velho, me mostrando que não é que às vezes aquele pai velho é um antigo, né, sábio do Oriente, um Rishi, um Swami. Então ele mostrou para mim assim, não me fixar nisso, não colocar num senso de superioridade, uma forma ou outra, que essas consciências se fazem perceber para a humanidade. Isso é muito rico, eu acho, dentro da Umbanda. E uma possibilidade que a Umbanda nos dá, que eu acho a maior riqueza que a Umbanda nos propicia, é a experiência direta com Deus. Seja o nome e forma de Deus que você idealize, mas ela nos dá a possibilidade da experiência direta com Deus. Prepondera na Umbanda Oxalá, né, que é um orixá assim como Jesus, mas nós temos os outros orixás que não é um panteão de vários deuses. A Umbanda ela é monoteísta, assim como as religiões africanas, né, da onde vêm os orixás. Mas através dessa orixalidade, os orixás que estão dentro da Umbanda, por linha de trabalho, que dão um suporte, o poder de realização a todas as falanges, a todos os guias e benfeitores, há a possibilidade do adepto, do devoto, ter essa experiência direta com o seu Purusha. Aí eu já uso essa terminologia Purusha, para fazer uma correlação com as tradições do Oriente. Porque Purusha quer dizer a sua divindade pessoal, interna, como quer dizer uma divindade maior, uma expansão de Deus, um desdobramento de Deus no plano da manifestação. Então, essa correlação orixá com Purusha, ela foi um trânsito em terra que houve dessa tradição e por corruptela acabou se transformando em orixá e até o Brasil. E dentro dessa cultura do orixá e de experiência direta com Deus através do nosso orixá interno, todos nós temos Ori, que é o orixá individual de cada um de nós, que o Ori pode ser o self, pode ser a essência espiritual mais profunda, Atma, essa essência espiritual que é o Deus em vós, né, vós sois Deus, daquilo que Jesus disse, é que nos dá a possibilidade de expressão da consciência. E a partir da consciência, a formação de manas da mente, no corpo astral, que a gente vê nos processos de reencarnação sucessiva, né? Mas essa possibilidade de experiência direta com a tua essência mais sagrada, com o teu Deus interno, existe por dentro da Umbanda. É muito rico isso aí, muito belo. E a Umbanda possibilita, a sua riqueza espiritual, vamos dizer assim, ela possibilita que nós, eu agora como também praticante de yoga, de meditação, vou fazer uma correlação com os tipos de yoga, né? A yoga clássica indiana, temos algumas classificações de yoga, vou falar as principais. Que a gente, por dentro da Umbanda, faz yoga, que seria essa comunhão divina, muitas vezes sem perceber. Nós temos Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, quer dizer, a comunhão divina, a busca da comunhão com o teu Deus interno, tua essência divina, através da devoção. A devoção, ela se dá no plano personalizado, personalista, quando você idealiza uma deidade no altar, então nós temos nossos orixás, nossos caboclos, pai velhos, mas ela se dá também no aspecto personalista, quando você tem uma relação direta com o seu orixá, sua essência
divina. Então tem essas duas possibilidades, né? Uma relação de Dvaita Vedanta, ou seja, dualista e personal com Deus através da devoção, ou impersonalista, Advaita Vedanta. Os dois estão dentro da Umbanda no seu aspecto Bhakti devocional, plenamente possível. Isso acontece de forma natural, está intrínseco, né, dentro da comunhão que acontece nos encontros, nos terreiros de Umbanda. Karma Yoga. A Karma Yoga é você buscar a comunhão divina sem ter o objetivo do fruto da ação, no fruto dessa ação de comunhão divina. E nós fazemos Karma Yoga, a Umbanda séria, a Umbanda ética, a Umbanda que busca uma espiritualidade sadia, a luz divina, a gente faz Karma Yoga direto. A gente se doa, a gente se cede o teu tempo, o teu espaço, a tua inteligência, o teu mental, o teu emocional, você se doa completamente para auxílio ao outro, né? Auxílio à humanidade, naquele intercurso, naquela comunhão, naquele encontro, né, comunal. Então a gente faz direto Karma Yoga. E Jnana Yoga, ou Jnana Yoga, que é Yoga do conhecimento, que aumenta o nosso discernimento, a nossa consciência. Então todo conhecimento que a gente vai adquirindo por dentro da Umbanda, seja através das vivências pessoais, através das instruções, da oralidade, dos nossos guias, a gente vai adquirindo, vai aumentando o corpo intelectual. Não é que a gente se torne intelectuais, a gente vai aumentando o corpo intelectual Buddhi, e a partir daí a possibilidade de uma ampliação do discernimento e de uma compreensão espiritual mais adequada desses processos todos de comunhão divina que acontece dentro da Umbanda. E o serviço que a Umbanda faz, que eu digo o grande seva, o grande serviço a Deus, que é servir ao ser humano. A possibilidade que nós temos de enxergar Deus no outro e a partir do serviço a esse outro, esquecendo o meu eu egóico, anulando momentaneamente o ego personalístico, o meu eu mais egóico, em doação para o outro ser humano, no sentido que eu estou em devoção, enxergando Deus no outro, fazer esse serviço de forma desinteressada, sem qualquer objetivo, o fruto da ação, é o grande seva que a Umbanda faz para a humanidade. Muitos são os despossuídos, aflitos, que transitam pelos templos de Umbanda. Nesse momento de pandemia, muitos centros estão com suas ligações à distância, reunindo-se com seus médios, cada um em suas casas, e fazendo um serviço online nesse momento. Então, creio eu que ficaram aí quase meia hora, Sebastião. Eu acho que esses tópicos são básicos e nesse momento dá para a gente provocar um diálogo, um início de diálogo aí, de perguntas para o pessoal também. Com certeza. Foi uma magnífica exposição. Temos as bases estruturais do nosso diálogo. E agora é com você, internauta, telespectador, as suas dúvidas. Porque nós, como estudiosos e dessa escola de luz, uma das casas das quais prestamos um trabalho, a nossa essência divina expressa lá como um pai velho, como um caboclo, como um índio, não importa, de acordo com a necessidade. E uma delas está no Piauí, em Parnaíba, que chama Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual, na qual o paizinho, o pai João da Mata, ele narra que todos os colaboradores da casa fazem parte do meu eu. Veja o tamanho da responsabilidade disso. Eu quase desencarnei quando ele colocou isso nos meus ombros. Mas como nós somos viajores da eternidade, e segundo Joana de Ângeles, temos quase a idade do universo, isso não está distante desta realidade. Mas qual a função essencial nesta casa?
à semelhança do que você está falando. Então, acolher, nós te acolhemos, sem preconceitos, como você colocou o simbolismo da cor branca. Então, nós te recebemos desarmados. Então, nós te acolhemos. Agora, o segundo momento. Nós te orientamos. A mesma essência divina que eu tenho, você também tem. Agora, a cura espiritual depende de você, da sua mudança, do acesso à sua essência e depois a manifestação da presença no seu dia a dia. Então, baseado nisto e vendo a necessidade do momento, onde, com raríssimas exceções, Norberto, isso não chega a dar uma dor no coração, mas às vezes uma certa tristeza, sei lá, algo parecido, porque a maioria anda alheio aos seus próprios potenciais. Querem a solução do problema sem esforço algum, como agora da pandemia. Quer transferir para uma vacina, para um atendimento, seja lá o que é responsabilidade da pessoa. Porque se ele está em paz consigo mesmo, em conexão com a sua essência, com o seu orixá interior, com o seu self ou com o seu Cristo interno, com o seu Deus interno em si, então ele vai realizar a sua obra. Porque se estiver em harmonia íntima, vírus não são elementos agressivos. Eles se tornam agressivos de acordo com o alimento que ele encontra no psiquismo de quem os acolhe. Então, se eu crio um estado vibracional a partir do que penso, sinto, falo e vivo, eu estou aberto a seres daquela mesma frequência. Se a minha prática é mais maledicente do que benevolente, eu estou nessa frequência. Agora, se esses pequeninos servidores do Cristo, quando são atraídos para o meu íntimo e não encontram o alimento do Evangelho vivenciado à luz do conhecimento ou do universalismo crístico, onde nós não temos barreiras de seres, vendo a obra, vê-se Deus. Agora, se não encontrem em pânico por desconhecer a si própria, não pensam por si mesmo, porque se deixa conduzir pela grande mídia por ilusões, com propostas de solução fácil, e transfere a sua responsabilidade para uma vacina que ainda não foi testada, não tem segurança, não tem eficácia, e aposta tudo naquilo e não faz a sua parte. E acaba se contaminando, porque vai desenvolver, vai contaminar os outros e pode desencarnar do mesmo jeito. Isso não é garantia nenhuma. Agora, este momento é o momento de cada um se valer das próprias luzes. Existem esses vestibulares. Agora, feito esse introito, na escola de luz que você frequenta. É mais ou menos assim que você acolhe e direciona as pessoas para que elas possam caminhar com as próprias luzes? Ou é como venhosamente em casas com o nome de espírita, tendo mais seres aprisionados do que libertos? Sendo que o espiritismo veio na Umbanda, ou seja lá onde for, porque ele é universal, para iluminar as consciências com o saber, para que elas se libertem com o reto viver. Mas é contigo. Sebastião, infelizmente ainda, dentro da espiritualidade, aí eu te diria, tanto pode ser casa espírita ou de Umbanda, porque a Umbanda, por vezes, ela chega num indivíduo, num ser humano, que às vezes o espiritismo não está chegando. Porque você chega num centro espírita, você
você vai ter que ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Pentateuco kardeciano. E muitos não estão coletivos para essa leitura porque eles não compreendem. Eles ainda estão num nível de ignorância espiritual muito alto. Não adianta você mandar o cara ler Joana de Ângeles ou André Luiz. Então, tem uma parcela da humanidade que a Umbanda ela supre essa carência. Mas as leis cósmicas, elas são distintas para todos, né? Não adianta a gente dar o peixe e não ensinar a pescar. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Na fraternidade, temos uma pegada muito forte no autoconhecimento. E tudo que envolve a busca de autoconhecimento, né? E então, às vezes eu digo que a gente faz a Umbanda do desencanto. O indivíduo ele vem cheio de expectativas e por vezes até esperando um milagre, e a gente tem que orientar, conversar com ele que as leis espirituais perenes, elas não funcionam com esse apelo imediatista, né? Um senso de urgência que na maioria das vezes está ligado com os nossos desejos do ego e com as nossas aversões e apegos, né? E buscar realmente um trabalho de formiguinha, despertar nesses indivíduos que ele tem esse potencial do Cristo dentro dele, né? Que ele tem que se mergulhar dentro dele e compreender todos esses processos mentais, emocionais, de apegos e aversões e conseguir se fortalecer. Claro que existe um momento que às vezes a pessoa está tão frágil, está tão nublado, que ela precisa de um passe, ela precisa de um conforto, se fortalecer e daqui mais adiante você entrar com uma orientação mais de um despertamento de autoconhecimento. Mas, de uma maneira geral, saindo do campo do mediunismo, da Umbanda, do espiritismo, as religiões vigentes que a gente percebe estão falhando galhardamente em despertar essa essência crística, divina que nós temos em cada um de nós. A gente percebe massas infantilizadas nessa relação com o sagrado ou com Deus. Sem querer fazer crítica a outros segmentos religiosos, espirituais, se nós pegarmos o exemplo que os nossos irmãos evangélicos estão dando, não são todos, claro, o exemplo que eles estão dando nessa pandemia não é um exemplo espiritualmente esclarecedor, né? No momento que eles conclamam que todos vão para os seus templos e que, por vezes, não respeitando minimamente os protocolos que a ciência recomenda. Esses dias aí, agora até me parece que está com um processo pelo Ministério Público, um pastor de uma grande igreja estava prometendo um feijão, né? Você ia lá Então, assim, infelizmente, a mensagem espiritual que o Covid está nos trazendo nesse momento, a gente percebe de uma visão panorâmica que as religiões também não estão tendo respostas adequadas. Qual é o nosso comportamento nesse momento, né? A gente tive oportunidade de presenciar assim, médios antigos entrando em pavor, com medo da morte, sim, mas poxa, você lida com o espírito todos esses anos, estados alterados de consciência, com outras consciências, num outro plano de dimensão, e agora você está se deixando levar por essa comoção coletiva de medo, de pavor, puxa, o que você aprendeu todos esses anos, qual é a consciência que você desenvolveu? Então, é um trabalho de formiguinha. O Covid está nos ensinando que a gente tem que aprender a ficarmos sós, sem estar preenchendo a nosso sentido, a nossa mente com estímulos externos, com atividades sociais para fora, e que a gente tenha a capacidade de ficar consigo mesmo equilibrado, com equanimidade, com luz. Nós temos esse poder interno de comunhão divina. Embora a gente negue, desconheça, ignore. Então temos muito a aprender ainda. Com certeza. E um pouco antes da live, daqui a pouco a gente abre para as perguntas, que já tem algumas aqui.
Então, minutos antes de entrar aqui para falar contigo, nos veio uma síntese bem singela, mais ou menos assim, que ainda não está totalmente elaborada. Se no seio de uma simples semente, que por ora originar-se-á uma imensa, gloriosa e estupenda floresta acolhedora, assim também se dará com as sementes de luz, virtudes em potencial, que jazem nos arquipélagos latentes da consciência máter. Uma e outra só aguardam o irrecusável convite, as oportunidades imorrais do solene despertar, as condições concernentes ao irrefreável vir a ser, cuja frutescência dependerá tão somente das lúcidas e benéficas atitudes dos cuidadores conscientes, dos impulsos e estímulo do seu caráter irretorquível, bem como do seu desejo e de sua coragem imacersim, como do vigor de sua vontade e da fé inquebrantáveis, tanto quanto da responsabilidade ético-moral e de sua riqueza e expertise espiritual. Então, mostrando claramente que todas as coisas trazem na essência algo que ela desconhece. Se você pega uma semente e coloca na mão e fala para ela, você tem dentro da floresta, ela vai olhar para você, porque ela tem vida, e falar, você está brincando comigo, né? Então, ela pode até não acreditar, mas que existe em cada semente uma floresta, como na música até do Dado Dolabella, né? Então, nesse sentido, temos aqui já algumas perguntas direcionadas a você, e nós vamos usar esse parâmetro dentro da semente divina que tem dentro de cada ser, aguardando apenas oportunidades e condições e conhecimentos necessários. Então, Norberto, o Alexandre e a Marcela perguntam. Alexandre e Marcela Marques. Então, Norberto, no seu entender, qual a razão de preconceitos com os espíritos que se manifestam, sendo que tem relatos de Bezerra de Menezes manifestando em terreiros? E não só Bezerra de Menezes, Ramatiz, Joana de Ângeles, Miramês, Sebastião Camargo e outros, até o Norberto daqui do Triângulo da Fraternidade. Que até é curioso, né, Norberto? O Triângulo da Fraternidade, será que tem algo em comum? Então vamos lá, contigo. Bom, essa questão do preconceito, ele é legal, né? Está na nossa sociedade, ele pulsa na nossa sociedade, no nosso subconsciente, inclusive, né? Coletivo, e até inconsciente coletivo. Naturalmente, no mediunismo, a gente transfere os nossos preconceitos, os nossos apegos, apreensões, para o mediunismo e para o espiritual, onde a gente idealiza um bem-estar, um espírito superior, uma consciência divina, a gente idealiza em determinados nomes e formas, é da natureza humana. Então nós temos que refletir em relação a isso. Antes de nós nos apegarmos aos nomes e forma, tentarmos perceber a essência, o conteúdo que está ali. Eu digo, acho que se Allan Kardec estivesse vivo, ele escutaria o que os pretos velhos dizem, não a forma do preto velho, ou do caboclo, né, ou de outra forma. Então, ainda nós temos esse preconceito estrutural, que a gente transfere para a nossa relação de espiritualidade. Porque, momentaneamente, nós estamos esquecidos e nós ignoramos quem nós somos. Sebastião Carvalho falou ali no texto dele, vir a ser. Quem sou eu?
Quem sou eu? Eu sou o corpo físico? Eu sou esse nome? Eu sou os títulos que eu tenho em terra? Eu sou as minhas emoções? Eu sou a minha mente? Nada disso sou eu perene. Então, buscar quem eu sou, quanto mais você se aproxima desta verdade, mais universalista você se torna. Mais você percebe que esta mesma essência do eu sou divino que está dentro de você, que não é o corpo físico, não são as suas emoções, seus pensamentos, não é a sua mente. Você percebe essa essência em você, você percebe que essa essência está no outro. Claro que isso é um caminho de interioridade espiritual, de amadurecimento. Nota que a grande massa da sociedade humana, e nesse momento nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, egóica, está cada vez se distanciando mais, me parece, disso, né? Onde a gente não tem respostas explícitas com a verdade do quem eu sou, ou de quem nós somos. Poderíamos fazer um adendo. Acho que o preconceito é mais fruto da ignorância. Os pretos velhos, por amor a nós, com muita humildade, falam: nós estamos usando um arquétipo, que você chama de preto velho, de índio, caboclo, etc. Mas, em sentido profundo, eu nem sou preto porque o espírito não tem cor e também não tem idade nesse sentido que nós falamos, porque é uma chama eterna. O que tem idade é a forma. Então, nesse parâmetro, temos ainda uma outra pergunta aqui da nossa irmã, a Mayra Souza. O Alexandre e a Marcela de Santo André, São Paulo, e a Mayra de Aracaju, Sergipe. Poderia nos explicar as diferenças e semelhanças entre Umbanda e Quimbanda e Macumba e se há outras manifestações? Daria um programa inteiro, mas tenta fazer um resumo e fica à vontade. Bom, a Macumba ela foi um movimento que iniciou no Rio de Janeiro, né, início do século passado, né, que musical, banto, né, parece um reco-reco. Mas como eles tocavam esse instrumento, o Rio de Janeiro teve muita influência Angola, da tradição banto, e nações mediúnicas que aconteciam nos morros, nas periferias, tocavam muito esse instrumento, junto com os atabaques. Aí acabou se popularizando como uma quimbanda, né? A questão da quimbanda, que às vezes o pessoal associa quimbanda com fazer um mal, não é nesse sentido o conceito esotérico da quimbanda. A gente está imerso em magnetismo, né? Os átomos têm cargas e negativas. Tudo que está condensado no campo da forma, no mundo fenomênico ou fenomenal, aí entraria nossos corpos físicos, todo e qualquer objeto material concreto nesse mundo de impermanência, eles estão estruturados e conseguem se manifestar nesse plano pela condensação desses átomos, né? O que a quimbanda ela atua? Ela atua na polaridade negativa. Então, haveria um complemento, né? A Umbanda seria a polaridade positiva desse plano de realização divino, da vontade divina, e a quimbanda o negativo. Certos atendimentos espirituais requer que nós utilizemos uma força negativa para a cura ou alento, equilíbrio aquele indivíduo. Um aspecto mais esotérico, mais profundo, vamos dizer que na vibração do indivíduo ele precise do negativo de um orixá, vamos dizer assim, né, no campo da polaridade. Então é isso, Quimbanda nada mais é do que isso aí. Se caracterizou no imaginário popular que Quimbanda é uma coisa ruim, é para fazer mal, é para prejudicar. Isso não é Quimbanda. Quimbanda ela faz parte da própria lei de eletromagnetismo
magnetismo, ou de magnetismo, que estrutura todos os campos de forma de um mundo fenomenal. E através de uma ação espiritual, né, da banda, vamos dizer assim, você consegue alterar. Cada um conforme queira. O Alexandre e a Marcela retornam ao cenário. Norberto, para você, qual a mensagem mais expressiva de Ramatiz sobre o futuro do Espiritismo e da própria Umbanda perante a polarização com suas visões particulares e separatistas? Uma pergunta que dá um seminário de 6 horas. Eu acho que a mensagem mais importante de Ramatiz é que nós vamos ter um estado de consciência vigente que não vai ter mais espiritismo, ou umbanda, ou catolicismo, ou outro ismo, né, na humanidade. Então vai haver uma ruptura desses muros que nos separam e uma compreensão mais ampliada desse aspecto espiritual. Isso não quer dizer que vai deixar de existir o tempo religioso ou a necessidade de reunião entre seres humanos e devotos, né? Porque tem certas forças espirituais que requerem a comunhão, que a gente se reúna para estudo, enfim. Então, acho que essa mensagem do principal do Ramatiz é essa, que vai chegar um momento que essas diferenças de ismos vão deixar de existir. E está muito claro, assim, ser desse terceiro milênio, eu acredito que até é possível, não é nenhum despropósito que aconteça ainda nesse século, até a década de 50, que é descortinar para a humanidade a existência de outras formas de vida em outros planetas, planetas físicos, outros planetas hiperfísicos e planetas espirituais. Porque nós temos a manifestação ET aí ostensiva cada vez mais, as visões, né, os aparecimentos. Então, tanto na esfera de planetas físicos como o nosso mais adiantados, planetas hiperfísicos que podem também se fazer visíveis na nossa dimensão, e planetas espirituais. Isso tudo está na tradição da cosmologia védica, que tem mais de 5.000 anos, já está descrito lá os diversos tipos de planetas, né? Este vai ser um advento, ele vai ter profundo impacto no aspecto religioso na Terra. Nós vamos ter que refletir sobre as nossas posse da verdade, né? Minha religião, minha doutrina é mais pura ou mais superior que a tua. Nós vamos ter que repensar isso tudo. E agora, até me parece, eu vi esta semana, o governo dos Estados Unidos, não sei se é a NASA, ou me parece que é o governo dos Estados Unidos, está preparando já um material
para divulgar a relação a esses adventos, né, da presença extraterrestre. Eles estão preparando agora, a NASA já divulgou, então eles vêm paulatinamente dando publicidade a isso. O governo do Chile dá muita publicidade, sabe, nesse sentido, né? Fugir um pouquinho do tema, mas esse advento ele está muito próximo e ele vai ter um impacto profundo em relação a essas diferenças, essas separações doutrinárias, religiosas que a gente vivencia ainda na Terra. Até porque são milhões de espíritos vindo de outras estrelas, constelações, até galáxias, que vão encarnar, ter corpos onde você pode apalpar, pode pegar, embora eles estejam às vezes disfarçados numa forma e quando não temos olhos de ver nem ouvido de ouvir, não vamos perceber a essência e nem registrar com certeza a sua mensagem. Fiz a leitura inicial, eu li esse pequeno parágrafo que é de Jesus, o Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso vento ao receber as ordens de comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Isso é um fato. E quem são eles? São extraterrestres. E quando nós conhecemos um outro país, nós não criamos um meio de locomoção para visitá-lo, para que os de lá venham para cá? Só eles que vêm aqui, eles vão criar condições para que os que estiverem aqui, capacitados para tal, irão visitar esses outros planos. Nós estamos num plano físico denso, nós estamos subindo para um plano físico um pouquinho mais sutil, e esse denso eu comparo a base, que nós chamamos de a base do lançamento de um foguete. O plano superior, que é o de regeneração, se compara com aquele corpão da espaçonave, que após atingir uma distância da atmosfera terrestre, ele é liberado. E nós vamos só com a parte essencial da nave em si. Mas na hora da necessidade, nós desmembramos somente a cápsula e a espaçonave também fica estéril. Agora, quer pagar o preço? Apegado à sua base, que é o corpo físico, só vive para ele, nem lançado você será. Se você está apegado aos instintos, sensações, emoções, sentimentos, ideias, mesmo que sejam nobres, que é a outra parte que ficaria, que é esses corpos perispirituais mais densos. Se você está apegado à espaçonave em si, que é a mente, que é muito grosseira, que está aqui no mundo racional, você não vai liberar a cápsula do seu self, o seu eu interior, para que você viaje até o âmago do seu ser. Mas vamos lá, Norberto, tem mais aqui. O Thomas Ravelli, ele questiona: o uso dos instrumentos materiais de fé nos rituais funcionam como potencializadores, catalisadores de força da vontade latente em todo ser? Como você lida com as correntes que os desconsideram funcionais? Vou fazer de novo, porque eu me perdi até na pergunta aqui. Então, o uso de instrumentos materiais de fé nos rituais funcionam como potencializadores e catalisadores da força da vontade latente. Então, vai funcionar para isso, para catalisar essa essência. Agora, como você lida com as correntes, com alguém que pensa o contrário, que desconsideram funcionais esses mecanismos? Olha, eu lido com muita naturalidade. Nós mesmos aqui no Triângulo, já ao longo do tempo, a gente faz mais com menos, né?
menos elementos materiais, nossos ritos estão mais econômicos. Ao longo do tempo, acho que a gente fica essa questão no sentido de perceber que às vezes dá muito trabalho um ritual com mais elementos. Mas os elementos, a Matiz, a magia de redenção, aborda essa questão, né? Os elementos têm uma função energética, né? De fornecimento energético para aquele trabalho espiritual que está sendo feito. Vou dar um exemplo assim, bem clássico e bem fácil do pessoal entender. Imaginemos que você está num atendimento desobsessivo e o obsessor ele é muito denso. Muito denso. Ele não vai perceber nenhuma energia sutil. Então, por vezes, uma adaga de um cigano, uma flecha de um caboclo, um cachimbo de um pai velho, isso ele percebe. E esses elementos, o chicote ou o cipó de um boiadeiro, né? Esses elementos, eles são palpáveis no plano etérico astral. Então, com uma faixa de consciência muito densa, tipo esse exemplo do professor que eu dei, o elemento também tem uma serventia no sentido que ele tem um duplo etéreo. Então, quando o pai velho, o caboclo, o boiadeiro, o baiano, ou qualquer outra representação, ele se utiliza de um elemento material, ele está trabalhando duplo desse elemento e conseguindo fazer com que esta forma chegue até esse espírito mais denso, mais embrutecido, para formas mais sutis. Então, o elemento também tem esta serventia, vamos dizer assim, no plano oculto. Então, nada se perde. Claro que o exagero, a dependência psicológica do elemento, ela não é saudável. A gente tem que ter equilíbrio sempre em tudo que a gente movimenta no trabalho espiritual. Agora, aqueles que rejeitam o uso de elementos, são contrários, eu respeito incondicionalmente. A gente só reflete que toda opinião, quando ela é determinista e ela detém a verdade, ela por si só cai num contraditório. Porque no plano espiritual, tudo tem uma serventia. Tudo, nada se perde. É a utilização de elementos. Nós teríamos também os elementos do vasto campo da fitoterapia, o universo vegetal, das folhas, das ervas, que tem um efeito, tem princípios ativos e tem efeito sinérgico com a ação espiritual. Veja bem o que eu estou falando. O uso de uma folha, universo terapêutico vegetal, tem um princípio ativo que tem uma ação terapêutica e no trabalho espiritual tem um efeito sinérgico com a ação espiritual. Então, determinados trabalhos de cura, de demandas, determinadas folhas têm um impacto não só no duplo etéreo do encarnado, mas com um forte impacto no duplo etéreo do desencarnado. Tem bastante utilidade, bastante serventia na caridade que a Umbanda pratica. Aí nos remeteríamos à tradição xamânica, né, do ancestral, que é forte, digamos assim, tem uma influência acentuada dentro das Umbandas. Poderíamos concluir aí com uma frase: conhecereis a verdade e ela te libertará. Mas antes disso, a Neiva Santos faz um belíssimo comentário. Então, enquanto os espíritos se apresentam dessa forma, ou se apresentarem dessa forma, índio, preto velho, caboclo, etc., vai continuar o preconceito, ainda somos preconceituosos. Então, aqueles que já trazem esse preconceito em si. Então, ainda pensamos na forma, na cor, na beleza. Queremos ver o que você disse lá atrás, que é útil o ritual externo somente. Um dia perceberemos a pena como irmãos nossos, independente da forma, mas sentindo a essência que deve ser boa, porque tudo que existe são expressões de Deus, né? O Alexandre, mais
E a Marcela faz uma outra pergunta. Ainda sobre Ramatiz. Pelos médios Hercílio Maes e América Paulielo Marques trouxeram-nos informações distintas entre ambos. Qual a maior contribuição de Ramatiz através de Norberto Peixoto? Eu acho que a nossa contribuição é muito pequena, né? Assim, muito singela dentro da grandiosidade que é a obra de Ramatiz em terra. Mas se a gente conseguiu contribuir com alguma coisa, eu acho botar no mesmo patamar Espiritismo e Umbanda, porque a gente se dedicou por orientação, por compromisso kármico, espiritual, mais a questão da Umbanda, que foi um dos alicerces que a Ramatiz deixou em aberto depois do mediunato com Hercílio. Deixou dito que teria se elucidar melhor a Umbanda, que o assunto não estava acabado. Então, na obra de Ramatiz e Norberto Peixoto, se fizer um estudo completo junto com a obra do Hercílio, você percebe que essas duas colunas, digamos assim, que estruturariam a obra de Ramatiz, elas estão em pé de igualdade. Então, eu acredito que essa singela contribuição, acho que a gente, de alguma forma, com muito esforço, conseguiu deixar dentro da obra de Ramatiz. Então, agora é a minha vez. Então, antes de você falar da obra em si, porque agora nós vamos perguntar da sua obra, juntamente com esse paizinho muito amado, porque com Ramatiz já estamos desde Atlântida, Egito, depois Grécia, Índia, Indochina, Índia, etc. E qual a obra, dentro das que você canalizou, serviu de instrumento, qual a obra e dentro dela, qual a mensagem que mais fez vibrar a sua essência na explosão do seu potencial? Deixa eu só completar. Você sabe que América Paulielo Marques era da mesma equipe. Vamos falar assim, quase que do mesmo naipe de Ramatiz. Vou colocar aqui um pouco de... Não estou usando de falsa modéstia. Assim como Hercílio. Então, uns encarnaram e outros ficaram lá para... Nós sabemos que Chico e Emmanuel do que Chico. Então, você é um dos. E mesmo estando aqui, porque nem tudo sabemos. Então, qual a mensagem? Que Ramatiz foi apenas o portador, porque ela é de uma grande equipe. Então, qual a mensagem que, ao passar por ti, fez vibrar até o mais ínfimo elemento da unha do seu dedão do pé, por exemplo? Olha, Sebastião, eu acho que tem um livro que é A Missão da Umbanda, e ele me exigiu um mergulho assim, de autoconhecimento, né, muito profundo. Eu, na época que foi passado esse projeto, eu não me achava em condições de escrever esse livro. E Ramatiz mandou eu estudar e me dedicar à teosofia, e mergulhar na teosofia, nas tradições do Oriente, para mim conseguir captar o pensamento dele. Então, o livro A Missão da Umbanda me exigiu bastante, esse mergulho de autoconhecimento, e eu pude ver, durante a elaboração do livro, o quanto meu lado sombra ainda era grande, e o quanto eu tinha que trabalhar após aquilo tudo que eu estava vendo e sentindo, quanto ainda eu precisava trabalhar dentro de mim. Teve uma outra obra, que é a trilogia Apometria, que essa aí foi mais prática. Essa obra ela foi escrita eu trabalhando com a Apometria Umbanda dentro da Casa do Jardim, no Grupo Xangô. Então ela foi muito prática, muito intensa, e muito trabalho prático. E você conseguir trazer para uma linguagem escrita tudo que você vivenciava na prática e conseguir captar o pensamento, a ideia de Ramatiz e transcrevê-la no papel para a compreensão mais ampla de nós encarnados também me exigiu bastante. Então, eu diria essas duas obras, a
trilogia Prometida na Umbanda, que é o Tragédia do Chá, Evolução no Planeta Azul e Voz de Aruanda, e a Missão da Umbanda. Foram bastante exigentes de que Norberto pediu superar. Gratidão. E já aproveita e fale das demais obras para o nosso público ficar ou tomar ciência. Fale das demais ou de toda a sua lavra, se é só com Ramatiz, se tem outros espíritos, e onde encontrá-las se os nossos telespectadores, internautas, assim desejarem. As obras do Ramatiz, a gente tem 8 que estão publicadas, você pode encontrar, seja no site da Amazon, seja nas livrarias, no site da Região Publicações, na livraria do Triângulo, e as demais estão em publicação. Eu mudei de editora, eu saí da editora do Conhecimento, em determinado momento, parceria, e a gente está republicando aos poucos essas obras. É muito oneroso publicar um livro no Brasil, né? E a gente sabe que dentro da área espiritualista, tirando talvez de Valdo Franco, tem boas tiragens, assim, mas é pequeno ainda dentro do universo de primeiro mundo. Se nós formos comparar com os países da Europa, os Estados Unidos, ainda são tiragens pequenas. No campo do espiritualismo, espiritismo de Umbanda, o umbandista é pouco. Então, as tiragens são pequenas, os livros demoram a vender, então é muito oneroso, assim. O mercado editorial no Brasil não é fácil. Mas estamos conseguindo. Foram 13 obras com Ramatiz, foi o primeiro livro com ele, foi em 1999, escreveu, depois veio uma série de 13 obras, eu não tenho de cabeça agora essa paixão toda, eu não anotei. É só os internautas, os telespectadores lá buscar Ramatiz por Norberto Peixoto. Moleza. Certo. E a oportunidade de aprendizado com esse mestre espiritual. Assim, eu devo muito a Ramatiz. Eu nunca me senti preparado para ser médium de Ramatiz. Acho que Ramatiz tem um amor, uma misericórdia enorme de pegar consciências difíceis e teimosas e tentar poli-las, né? Dar oportunidade, tentar ajudá-las a autoconhecimento. Eu tenho plena certeza que essa vivência com o Ramatiz nessa encarnação foi e é muito importante, porque se eu tenho o mínimo de consciência hoje de autoconhecimento, se eu estou equilibrado, com serenidade, com paz interior, eu devo ao trabalho, ao momento, a essa parceria que a gente teve com o mestre Ramatiz, e tem ainda, né? E tem. Mas cessou o compromisso de novos livros, não sinto que ele vá psicografar mais alguma coisa comigo. Então, e a partir daí vieram outros. Eu acredito que esse treino, o Ramatiz pegou o soldado do tecido, ele conseguiu de alguma forma dar um treinamento, aí outras consciências extrafísicas, né, vieram após Ramatiz. E hoje eu digo sempre, se não falta um mestre espiritual no cosmos, né? Se você leva a sua consciência e você busca auxiliar o próximo através do teu autoconhecimento, os mestres, os Budas, os Bodhisattvas, eles estão aí para nos auxiliar, né? Ramakrishna, Paramahansa Ramakrishna, Vivekananda, Babaji, Sarada Devi, tantas outras consciências extrafísicas ligadas à tradição do Oriente, ou à tradição de Rama, que vem em Ramatiz, tantos outros que estão no plano espiritual, em auxílio à humanidade, eles sempre dão um abrigo àquele devoto sincero que está buscando auxílio e pede auxílio, eles não se negam. Então isso é muito, muito bonito, muito rico a gente perceber esse movimento do plano espiritual, dessas consciências mais autorrealizadas, esses mestres mais autorrealizados, que eles ajudam a humanidade independente de tradição ou nome terreno, e sim o que o devoto, o que o adepto tem no coração. E qualquer um de nós tem essa possibilidade de, em algum momento da nossa consciência,
ter o amparo, o abrigo desses mestres espirituais. Não somos especiais. Qualquer um de nós, ser humano comum, tem essa possibilidade de ter abrigo com o mestre espiritual. Estão aí para nos ajudar. E agora a pergunta mais íntima entre você e essa turma, esses amigos espirituais. Comparando você a uma caixa d'água, aquelas de amianto que é mais permeável à própria água. E quando a água passa, deixa pelo menos a umidade. Quanto de Ramatiz, em especial, ficou em Norberto Peixoto? Olha, Sebastião, eu tenho a impressão que o pensamento que eu tenho hoje universalista, de buscar a comunhão entre todas as tradições, fazer uma síntese, né, de convergência, ter essa visão panorâmica, eu acho que eu devo muito a Ramatiz. Devo muito a Ramatiz. E eu tenho a intuição que isso não é nesta encarnação, não se forma isso numa encarnação, acho que já vem de uma caminhada espiritual muito antiga, né? E essa porosidade, vamos dizer que ele tenha pego uma pedra dura, embrutecida, e conseguiu dar uma polida e deixar um mínimo de porosidade espiritual. Eu devo a Ramatiz, eu aprendi a ser universalista, no sentido mais amplo. Na verdade, a gente está no aprendizado para reencontrarmos a nossa consciência cósmica. A nossa essência de consciência, você comentou ali, que é o vir a ser. A gente se prende muito que a gente aparenta ser nesse momento, que em verdade nós não somos, porque são corpos impermanentes, né? Eles vão se transformar, vão deixar de existir, mas a nossa essência de consciência perpétua, eterna, perene, ela em essência ela é universo, ela é universalista. Basta nós olharmos para o alto, para o cosmos, e vermos toda essa diversidade de estrelas, de galáxias, de planetas ao infinito, que a gente se dá conta quantas possibilidades existem, né, nesse universo infinito. E nós somos, por vezes, tão tacanhos, nos limitarmos a uma forma momentânea, impermanente, a ponto, inclusive, de odiarmos o outro, né, de excluirmos o outro, ou não termos o discernimento. Esse mesmo ser divino que habita em mim, que me dá a possibilidade de respirar esse corpo físico, que alimenta o meu coração através de batimentos cardíacos contínuos, que essa mesma essência divina, no momento que ela deixar de agir em meus corpos inferiores, eu deixo de existir nesse plano ou nesses corpos inferiores, habita o outro. Então, o universalismo, essa consciência cósmica, que todos nós estamos destinados, e em algum momento chegaremos lá, eu devo muito a Ramatiz. Eu não tenho dúvida nenhuma a essa convivência com o mestre. Quando eu falo assim, devo a Ramatiz, não é pela leitura de Ramatiz, não é por ler os livros de Ramatiz, é pela convivência com a consciência de Ramatiz. Devo muito a ele. Como Paulo de Tarso um dia, antes negava totalmente o próprio Cristo e depois se tornou semelhante a tal ponto de dizer para os demais: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais, sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Se você olhar para Ramatiz e fazer esse cálculo, quanto tempo que você acha ainda na eternidade que vai poder olhar para os seus, para a sua própria, dizer, siga-me vós, porque eu já sou igual a esse mestre que esteve milênios aqui bem de perto, pegando na minha mão. Quanto que você calcula Tô aí longe. na eternidade? Acho que estou longe, Sebastião. Estou longe. Falta muito ainda, e eu creio que a gente deve sempre ter a humildade de não se comparar ao mestre, né? Embora o mestre conspire para que a gente seja um mestre espiritual, e o caminho natural é esse,
eu acho que o mestre fidedigno e autorrealizado, ele conduz o seu discípulo até que esse discípulo se torne um mestre de si mesmo em comunhão com Deus. Mas eu não tenho a pretensão de me colocar na mesma altura, no mesmo patamar de mestre Ramatiz. Eu estou ainda um pequeno aprendiz, um eterno aprendiz que consegue caminhar em pé. Consegue caminhar em pé, antes gatinhava e hoje já consegue caminhar em pé, mas eu acho muito longe ainda de me comparar ao mestre. Mas ele pediu para te dizer, agora ao vivo e a cores. Ele fez com você o que um dia Jesus fez com muitos outros. Confiou um reino, eu também vou-lo confio. Então você já tem tanto de Ramatiz que se tornou, mesmo que pequenino, por conta da sua humildade, um mestre para muitos que desconhecem a grandiosidade, a amorosidade e a humildade desse servidor do Cristo. Então vamos aqui para as duas últimas perguntas e depois a sua mensagem final, para se a gente abusar de você, depois você não volta. Então a Carmen Lúcia Dalano. Como a Umbanda está ligada com a transição da Terra para o mundo real? Quais as principais recomendações que a Umbanda nos dá neste momento em que passamos? Eu percebo que a Umbanda, nessa questão da transição do caminho para um estado de consciência de regeneração, a Umbanda contribui no sentido de orientar cada ser humano. Cada ser humano que perpassa pelo bem buscar auxílio recebe a orientação, e se ele dá continuidade a essa orientação, ele vai se tornando uma consciência melhor. E nós só vamos chegarmos ao mundo de regeneração, de fato, se cada um individualmente identificar a sua consciência. Não basta a gente ter a expectativa, por vezes eu acho até infantil, de que espíritos de maior quilate vão vir reencarnar tudo e os de menos quilate vão ir para orbes inferiores. Isso é como varrer o tapete e a gente se eximir do nosso dever de buscarmos sermos educadores de consciência. Cada um de nós que usa a palavra, que é formador de opinião, que escreve, que está à frente de um trabalho espiritual, aí eu incluiria também os mentores, os guias espirituais, que são educadores de consciência, eles não se eximem da sua responsabilidade, da sua tarefa. Seria muito cômodo, né? Um mestre, uma consciência galáctica com Jesus, governador desse planeta, se reunir, né, numa distância superior ainda e pedir uma intercessão e que fosse retirado consciências menos elevadas e só consciências encarnadas evoluíssem. Não é que não haja essa transmigração espiritual o tempo todo para orbes inferiores, mas que o dever coletivo é a responsabilidade que nós temos, nós não devemos fugir da nossa responsabilidade enquanto educadores de consciência. Nesse sentido, eu vejo, não só a Umbanda, fazendo essa linha de frente, né? E a gente não pode ser aquele espiritualista da nova era covarde. Eu me lembro, em 2012, que aquele vídeo nas redes sociais teve muito, vai vir agora uma comoção, fim do mundo, 2012. Espiritualistas conhecidos meus, assim, de anos, vindo para a serra, levando botijão de gás, mantimentos que estavam com receio do fim do mundo, que o nível dos oceanos iriam subir. Eu disse, puxa vida, agora no momento não fugindo, quer dizer, é que nem como a gente lida com o Covid, né? Com medo, com receio, com pânico. Será que esse medo, esse receio, esse pânico não bloqueiam a nossa responsabilidade de ação nesse momento? Então, nós, enquanto educadores de consciência, os movimentos espirituais, como o Umbanda Espiritismo, que tem um papel importante na formação da consciência do brasileiro nesse terceiro milênio, tem a responsabilidade, sim, de uma ação direta, exclusiva, modificando
interiormente cada cidadão. Não tem outro caminho que não seja essa modificação interior, né? A clássica reforma íntima. Não tem outro caminho para nós aumentarmos a consciência coletiva, como se aumentarmos a energia de uma estação, né, voltaica, para a partir daí sim ancorarmos uma nova consciência planetária, a possibilidade de um reencarno em massa de consciências mais evoluídas. Não que eles não estejam reencarnando para nos ajudar, mas isso não nos isenta da responsabilidade do nosso dever enquanto educadores de consciências. Gratidão. A última pergunta veio da Lúcia Oliva, lá da nossa plataforma Facebook. Há entidades que trabalham na linha do pensamento não só para o homem, mas também para o mal, atendendo aos caprichos daqueles que a procuram? Então, há entidades que trabalham na linha do pensamento não só para o homem, mas também para o mal, atendendo caprichos daqueles que a procuram? A nossa irmã, ela está perguntando ou ela está afirmando? Não, ela fez uma pergunta. Porque se então, nós, se existem entidades, mas se nós transformarmos a pergunta dela numa afirmação, nós temos a resposta. Eu ia falar aqui que ela perguntou e respondeu ao mesmo tempo. Se você ler agora, Sebastião, assim como uma afirmação, é a resposta. Exato. Então vamos ler e ir afirmando para ela. Então aí está a sua resposta, Lúcia Oliva. Existem entidades que trabalham na linha do pensamento humano e também na linha do pensamento humano que ignora o bem supremo, que nós chamamos, atendendo a caprichos grosseiros que essas criaturas procuram. Então, conforme a necessidade de cada qual, né? É a chamada lei de afinidade, né, Sebastião? Exato. O afim atrai o afim. No momento que eu tenho um pensamento egóico ruim, que eu me afasto do Cristo interno, eu estou vibrando numa faixa mental de frequência que eu atraio afins, né? Isso está lá no mecanismo da mediunidade. Chico Xavier com André Luiz, né? Está muito esclarecido na obra de André Luiz. E somente modificando o nosso pensar interior que nós vamos mudar essa faixa de frequência. Eu faço aqui eu divido vocês, e às vezes eu fico meio surpreso de ver o pessoal falando assim, não, vamos fazer limpeza extrafísica. A gente se reúne aí, os guardiões, e a gente sai do corpo extrafísico, cada um na sua casa do corpo, vamos lá para o umbral, fazer as varreduras, limpar, remover tudo isso aí. Não é que isso não possa acontecer, mas enquanto nós não modificarmos o ser humano encarnado, como é que a gente vai nessa faixa de sintonia e de frequência? Porque se existe no embaixo, é porque encontra similitude no em cima. Se existe no em cima, é porque encontra afim no embaixo. Essa é uma lei hermética, né? Então, nós temos que mudar esse eixo. Não adianta a gente elaborar serviços espirituais, possibilidades espirituais ou de intercessão no mundo espiritual e que a gente escape ou que a gente dê um drible na nossa responsabilidade de educação das consciências humanas. E, num primeiro plano, somos nós aqui. Estamos encarnados em conferências como o Sebastião faz, escrever, toda a possibilidade de uso da oralidade, de passar a instrução para despertar nossa consciência é válida nesse momento, né? Mas se fosse em contrário, não teríamos nem o Covid. Então, o Covid seria lá no umbral inferior, né? Leva um vírus lá no umbral inferior e desestrutura. Não, o Covid veio para a humanidade. O que ele está querendo modificar na humanidade? No inconsciente coletivo. Com certeza. E poderíamos lembrar de algo, deixa eu cunhar aqui para facilitar. Então, Miramês narra assim: o que é lixo mental para uns é banquete suculento para outros.
que estão na retaguarda. Então, dentro da pergunta da nossa e da afirmação de nossa Lúcia Oliva, poderemos dizer assim: as criaturas que ainda intencionam a prática ou a maledicência, eu ia dizer a prática do mal, mas da maledicência, desejando ferir o outro, etc. Então, as criaturas que elas atraem ainda necessitam de tal trabalho. Elas só desconhecem que a responsabilidade é exclusivamente dela que contratou o trabalho. Então, nós vemos médiuns na Umbanda, na Quimbanda e outros assumem compromissos muito graves com irmãos, escravizando-os, porque são mentes inocentes. Há elementos e elementais que são inocentes, não sabem ainda definir o bem do mal. Eles atendem um convite, acham que está aprendendo alguma coisa, até perceberem que foram enganados pelo tal fulano. E agora o fulano quer fugir da Umbanda, quer fugir da Quimbanda, quer vir para o Espiritismo, quer ir para o Protestantismo. Não vai resolver. Para onde você for, eles vão junto. Caminhou, você vai ter que reencaminhá-los. Então, da mesma forma que eu posso, como Ramatiz nos ensina, na obra Fisiologia da Alma, então, se eu pegar a mesma essência criadora, que são os elementais, e conduzi-las para o bem, essa essência, eu vou fazer grandes feitos. Mas a mesma essência, se eu direciono para o mal, eu crio a destruição. Então, eu posso criar a minha cura ou a doença, a paz interior ou o tormento com a mesma energia. Então, essas forças nos atendem e quem vai qualificá-las sou eu, com a tintura das minhas virtudes ou dos meus vícios, da paz interior ou dos tormentos que carrego. Mas agora a sua mensagem final, querido amigo, e já fica o convite, assim que você tiver disposição, sabemos de quantas ocupações, e será uma honra tê-lo aqui outra vez, porque foi muito rico e, ao mesmo tempo, instrutivo, consolador e levando estímulos para a esperança que às vezes se encontram desolados. Agradeço, Sebastião, o convite. Espero ter contribuído de alguma forma com o aumento da nossa consciência espiritual, né? Paramahansa Yogananda, que é um mestre espiritual fidedigno, ligado ao yoga, que veio do Oriente para o Ocidente, e é muito atuante no plano espiritual planetário. Nessas obras, ele por diversas vezes ele fala que o mal ele tem uma função de bem, porque o mal em Terra, dentro do plano de dualidade que nós vivemos, ele dá o contraste para determinadas faixas de consciência perceber o bem. Olha só, interessante isso. Então, tem faixas de consciência que elas estão tão embrutecidas no outro, elas se afastaram tanto da sua essência divina, que elas precisam sofrer o efeito de retorno da ação do mal para elas, a partir daí, perceberem o contraste com o que é o bem e começarem a aprender a não desejar para o outro a que eu não desejo a mim mesmo. Então, a educação espiritual, ela nunca falha. Quem falha somos nós, seres humanos. A lei de causa e efeito, as leis cósmicas, a lei de ação e reação, latando. Mesmo o nosso planeta, que ele é um corpo vivo, ele tem chakras planetários e tem corpos espirituais planetários, né, circunjacentes e subjacentes ao orbe físico, também está regida por leis cósmicas de equilíbrio. Os elementos planetários de ar, terra, fogo e água reagem aos desmandos e ao mal pensar, mal agir da humanidade. Então, nós estamos num contexto coletivo onde aquilo que um faz, que acha que faz, que é mal para o outro, ele está fazendo para si mesmo. E aquilo que um faz, ele faz para o todo e o todo reage pelo um. É um conceito de sincronicidade que a gente, no budismo, encontramos nas religiões
africanas, que é o conceito de um Ubuntu, né, Ubuntu, ou um por todos, ou todo por um, seria mais ou menos nesse sentido. Então, nós estamos num processo de aprendizado contínuo, coletivo, individual, e eu agradeço a oportunidade de falar em espiritualidade, de falar em consciência, de trazer algum exemplo pessoal ou algum ensinamento, se é que a gente aprendeu alguma coisa dentro da Umbanda, que a gente, digamos assim, possa ter a pretensão de querer passar ou ensinar o outro. Eu agradeço a oportunidade, o espaço, a iniciativa, e que a gente paz, muita serenidade, muita tranquilidade nesse momento. E o meu mais profundo axé, saravá, namastê. O Deus que existe em mim reconhece, reverencia e saúda o Deus que existe em você. Até breve, querido amigo. Abraços de luz e paz. Após agradecê-los pela audiência, por tanto carinho, internautas, telespectadores, Aline Gonçalves, Marília Gonçalves, Vilma Camargo e tantos outros que nos ajudam na propagação da ideia, como a Neuza Marques, a Elizabeth Sobrinho, a Pâmela Ulio, a Mariana Medeiros, a Daniela Medeiros, Judite, que é a mãe de ambas, Marcela Lima, Alexandre Marques, Jussara Rocha, Fernando Rocha e tantos outros colaboradores, como a Mayra Souza, a Marlene Maciel, a Rosa Sanches, que nos ajudam incansavelmente. Então, a Rosa trabalhou durante 8 anos nesta segunda obra, sem lamentar. E agora, na finalização, a Marlene Maciel e outros amigos nos ajudando na reordenação das ideias, a correção para uma leitura mais fácil, mais fluida, mais dócil e, ao mesmo tempo, compreensível. Todos os seres, às empresas parceiras, às emissoras parceiras, e se merecermos o vosso carinho na próxima segunda-feira, amanhã, às 20 horas, teremos mais uma pílula, a de número 11, Tempo de Despertar, que vai falar da parasitose espiritual, a parte 2. Se está na parte 11, então você percebe que a parte 1 está lá na parte 5. Então, parasitose espiritual 1 está na pílula número 5 e agora na 11 está a número 2. Então, cada 12 pílulas foi repetido o tema. Oração, amor, isto ou aquilo, até a número 6, mesmos temas, e depois repete com informações mais abrangentes para a mesma pauta. Por ter a pílula somente de 5 a 10 minutos, absurdamente. A maioria de 5 a 7 minutos, 8 no máximo. E na quarta-feira, no mesmo horário, exemplos não nos faltam. Dos 30 programas que criamos, estamos já no 16º, os primeiros 6 à luz da codificação organizada por Allan Kardec, ditada pelos Espíritos. Do 7º ao 12, sob a orientação direta de Leon Denis e Miramês. De 13 a 18, Joana de Ângeles. De 18 a 24, viajamos dentro do próprio livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo e outras obras mostrando a necessidade do estudo. E de 25 a 30, sobre a égide Ramatiz. Então, na próxima quinta-feira, teremos a honra de receber Neuza Marques e Glauber de Oliveira para estudar conosco o 3º capítulo do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, que fala da origem, natureza e destino. Então, do princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo, até o espírito com E maiúsculo, a individualidade. E no próximo domingo, teremos a Elizabeth Sobrinho,
a Pamela Ulio, falando da... Não, ainda não. Isso no... Eu não vou arriscar quem domingo será, parece que só perguntas e respostas. A Pamela Ulio, a Elizabeth Sobrinho, é no último domingo de abril, que vai ser a live dos livres pensadores. Então, domingo a Neuza não mandou aqui, na quinta-feira eu falo para vocês se é perguntas e respostas ou se teremos outro convidado. Então, gratidão mais uma vez a vocês, Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorável paz. Um momento divino, vibrando amor, paz e equilíbrio para o planeta, acolhendo esse vírus com extremo amor e harmonia e, ao mesmo tempo, fortalecendo o nosso sistema imune, que é psico-neuro-endócrino imunológico, e através da alegria, da gratidão pela vida, da alegria de vivê-la e da esperança de melhoras, fortaleceremos o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes e o efeito de um transforma o contexto. Então, a transformação de um único ser vai propagar a mensagem para todos os seres. Então, a oração, ser consciente, ergue consigo a humanidade inteira. Então, quando um se ergue na direção do bem supremo, ergue consigo a humanidade inteira. Quando este vivenciar 1% do cristianismo, que fulgura pelos seus lábios, segundo Emmanuel, vai libertar a humanidade inteira de todo o mal, que é a desinformação, fruto da ignorância e do apego às ideias. Então, semear a mensagem que ilumina, para que as consciências que assimilarem a mensagem libertem-se, vivenciando a mensagem do Cristo em espírito verdadeiro. Abraços de luz e paz. Namastê.